Bom dia, meu querido amado irmão, meu querido ouvinte. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aqui, Manhã com Deus, pastor Jair Boni, tem uma palavra para ti que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim a palavra do nosso Deus: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, temendo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento, e então aproximou-se os que estavam no barco, adorando e dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amados, tempestade. Quem não enfrentou nenhuma ainda? Todos nós passamos por várias tempestades. Seus discípulos estavam com Jesus. Jesus deu ordem para que eles atravessassem para o outro lado do lago. Será que Jesus não sabia que no meio daquele lago eles iam enfrentar aquela tempestade? E a Bíblia relata que Jesus estava no monte orando, e que lá do monte ele estava vendo o sofrimento dos seus discípulos, por volta de 3 horas da manhã, porque diz que era a terceira vigília da noite. Imaginem que seus discípulos entraram naquele barco por volta das 6 horas da tarde, 3 horas da noite ainda estavam pelejando, sem rumo, sem direção, na escuridão, com medo da morte. Mas Jesus aparece. Porque Jesus tem te contemplado. Ele tem te visto. Não importa se as ondas estão revoltas contra a tua vida. Não importa se o mar contra a tua vida está revolto, querendo te tragar. Mas existe um Deus que dá ordem para que essa tempestade se acalme. Você tem que crer, meu irmão. Tem que crer que o nosso Deus pode mudar a tempestade da tua vida. Não importa o tamanho ou a força do vento. Não importa o tamanho e a força das águas, teu barco não vai naufragar, porque Jesus está contigo. Ele está dando ordem nesta manhã, meu irmão. Você não vai perecer. Quando os discípulos disseram: Senhor, salva-me. Amados, nós julgamos Pedro porque achamos que Pedro teve naquele momento pouca fé. Pedro não teve fé suficiente para caminhar sobre as águas. Talvez eu e você também não tenhamos. Mas foi o único que entre os discípulos teve ousadia de falar com Jesus: se for o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. E ele foi, amado. Ele tinha certeza. Entre ficar no barco e ver o barco naufragar, em direção de Jesus, que era o Salvador. Eu quero te dizer hoje que de repente você está no meio da luta. Toma uma decisão. No meio da tua luta sozinho você não vence. Em Jesus é um porto seguro, em Jesus a salvação, em Jesus a segurança, meu irmão. Onde você estiver, o teu Deus vai estar com você. Ele está com as mãos estendidas para que você não afunde, não naufraga. Creia, meu irmão, é pela fé. Jesus também virá ao teu encontro. Ele é a solução. Escolha aonde você quer ir. Ou naufragar no teu barco, ou buscar Jesus. Porque quando Jesus pisou no barco, a tempestade parou e as ondas diminuíram. Então esse mar revolto que você está vendo hoje, meu irmão, ele já perdeu a força, o vendaval já diminuiu, a brisa já está soprando sobre a tua vida. Creia, Jesus está contigo. Ele deu ordem: aquieta-te, tempestade, acalma-te, vento. Receba. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje para todos sempre, em nome de Jesus.